Meu nome é Amanda, eu sou casada com o Eduardo, sou mãe de 5 filhos e também sou psicóloga. E hoje eu vim falar aqui para vocês de um tema que eu achei muito bonito, que é perdas, um caminho de cura e libertação. Quando a gente fala de morte, de perdas, é difícil da gente entender como isso pode curar, porque a nossa ideia é que a perda ela só nos machuca, ela só arranca um pedaço de nós. Mas não, a morte, ela também pode nos curar, ela também pode nos libertar. E ao preparar essa pregação de hoje, Jesus me lembrou de uma cena que eu vi na semana passada, de uma amiga que perdeu um bebê de 6 meses a semana passada de uma cardiopatia. E a filhinha dela de 3 anos está sentindo muita falta do irmão. E eles moram numa casa e tem um jardim muito bonito nessa casa. E aí ela decidiu plantar girassol nesse jardim para a irmã poder lembrar do irmãozinho. Então eu queria que vocês imaginassem o coração de vocês como um jardim muito bonito. Feche os seus olhos. Imagine um jardim muito bonito, florido, com uma grama verdinha. E no meio desse jardim, a terra, um pedaço com a terra toda batida. Não tem grama, não tem flor, não tem nada. Só aquela terra revirada. Essas são as feridas que tem no nosso coração, causada pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Mas para que eles plantassem aquele girassol naquele jardim, foi necessário remoer aquela terra, colocar a sementinha, e ali nascerá lindos girassóis. Então Jesus me mostrou que nessa manhã é isso que Ele quer fazer no coração de cada um de nós. Ele quer plantar sementes nessa parte do seu coração que não está florida, que não está bonita, para que ali nasça lindos girassóis, para que ali nasça frutos de santidade e de eternidade. Amém? Então eu gostaria de partilhar com vocês um pouco, sobre a minha história com a morte. Eu vim de uma família de 5 filhos, eu sou a mais nova, 4 homens e eu. E a minha primeira experiência em perder alguém foi aos 7 anos. Eu perdi o meu irmão mais velho de acidente de carro. Ele tinha 18 anos. Ele era como um pai para mim, mas eu não entendia muito bem. Para mim ele tinha sumido. Pois bem, meu pai era um homem maravilhoso, mas ele tinha uma doença chamada alcoolismo. E quando eu tinha 25 anos, ele um dia estava embriagado, ele caiu no banheiro de casa e cortou. 3 dias depois, ele morreu. Eu tinha 25. A morte do meu pai tirou meu chão. Por mais que ele tivesse os problemas dele, ele era o nosso chão. E foi uma dor tão grande, eu lembro de eu chegando no velório dele, eu falava, meu Deus, o meu pai não existe mais. E depois dele, que ele morreu, eu ficava pensando assim, nossa Senhora, eu não quero passar por isso de novo, eu vou ter que passar por isso quantas vezes? Me deu um pouco assim, daquele medo da morte, aquele medo do sofrimento que a morte traz. E passou. Como a gente tinha uma vida muito difícil, com o alcoolismo do meu pai, ele era muito violento quando ele bebia. A gente teve problema de alcoolismo, de droga na minha família. Eu sempre pensava assim, no dia que eu casar, minha vida não vai ser mais essa, eu quero construir uma família. E assim foi. Eu conheci o Dudu, eu já estava numa fase bem desacreditada do amor, muito machucada,
muito machucada, tanto pelos relacionamentos como pelas relações familiares. E a gente começou a namorar. Namoramos 4 anos e durante o nosso namoro Deus começou a agir na minha vida e na dele. Vivemos a castidade, algo que a gente nunca tinha imaginado viver. E Deus já foi unindo eu e ele. Nos casamos. Eu tinha um sonho de ser mãe. Queria muito ter uma menina. Quando eu tinha 1 ano de casada, eu engravidei. E eu falava assim, meu tempo de sofrimento já passou. Porque eu tinha sofrido muito na minha época de solteira, na minha casa. Graças a Deus, a minha casa hoje é uma casa restaurada. Meus irmãos, minha mãe. É uma família extremamente unida. Mas aí, eu engravidei. E ficamos muito felizes. E quando fui fazer a ultrassom, era uma menina. E eu falei, Deus é fiel. Ele está me dando a filha que eu sempre sonhei. E assim fomos, muito felizes, fazendo um enxoval. Manuela ia ser o nome dela. É o nome dela. E fomos fazendo um enxoval e tudo indo muito bem. Até que um dia, numa consulta de pré-natal, o médico mediu minha pressão e falou, uai, Amanda, sua pressão está um pouquinho alta. Vai num cardiologista para a gente fazer uns exames. E assim eu fiz. Saí dali muito angustiada. Né? Eu comecei a ficar muito inchada, eu vi que tinha alguma coisa que não estava bem. E aí eu fui fazer um exame e tudo, mas antes de que tudo acontecesse, um belo dia, eu acordei de madrugada com uma dor muito grande assim no estômago. E eu acordei, o Dudu, falei, nossa, está doendo demais. E a gente abraçou, a gente começou a rezar, e a dor só piorando. Quando foi umas 5 horas da manhã, ele falou assim, vamos para o hospital, vou só mandar uma mensagem para o médico para avisar. E o médico estava acordado. Ele falou, não, mede a pressão dela. Ele mediu, minha pressão estava 19/12. Aí ele falou, não, corre para o hospital. Aí corremos para o hospital. Chegamos lá, o médico já estava lá. Ele falou, não, vamos entrar. Viu, Manuela estava viva, graças a Deus. Amanda, eu vou ter que te internar. Falei, vamos. Me internou. Era umas 7 horas da manhã. E aí eu já estava sentindo muita dor de cabeça. E aí entrava gente, saía gente fazendo exame. Até que na hora que chegou na hora do almoço, ele falou assim, Amanda, a situação não está muito boa. Nós vamos ter que te transferir para a UTI. E aí eu já estava alucinando de dor. Falei, não, tudo bem. Quando eles chegaram na UTI, me colocaram na UTI, ele já chegou e falou, infelizmente, nós vamos ter que interromper sua gravidez. Nós vamos para o bloco cirúrgico. E eu estava com tanta dor, que eu já falava, faz o que tiver que ser feito. E eu tinha certeza que eu ia morrer. E assim fomos, correndo para o bloco cirúrgico. Eu fui entrando naquele bloco cirúrgico, com aquele tanto de neném chorando, nascendo. E eu só pensava, meu Deus, não foi assim que eu imaginei esse momento. Não foi assim. E o médico correndo, não tinha quem ajudasse ele na sala do parto. E ele foi arrumando tudo. E assim foi. Chegou o anestesista, começaram a cesariana. Manuela nasceu com 650 gramas, sem chorar. E aí a pediatra já pegou, já levou ela para a UTI. Eu também fui para a UTI. Né, eu tive pré-eclâmpsia e HELP síndrome. Minhas plaquetas foram a 30 mil. Para sair da UTI tinha que ter 150 mil. E assim foi. Até então eu não estava entendendo nada. Eu não estava... Sabe quando a coisa acontece rápido, que você não está vendo nem que ela está acontecendo? E assim foi. Fui visitar a Manuela na UTI depois de um dia, porque no primeiro dia eu não estava consciente. E aí, quando eu cheguei lá e vi ela, eu não sei se vocês já viram um bebê prematuro, é muito pequenininho, você vê tudo assim. E eu ouvia, me deu um pânico, eu falei, Senhor, como vai ser isso aqui? E me deu aflição, voltei para a UTI também. No dia seguinte eu voltei. Rezei com ela, pus a mão nela, rezei um terço da misericórdia. E fui embora. Fui para a UTI. Naquele dia, de madrugada, eu acordei na UTI, chorando. Meu marido, eles deixaram ele ficar lá.
E eu pedi a enfermeira para ir no banheiro. Quando eu voltei, ele já estava acordado. Dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, o enfermeiro entrou e falou: Amanda, meus sentimentos. Eu falei: o que aconteceu? Aí meu marido falou: não, eu não contei para ela ainda. E ali, meu mundo, minha história, tudo aquilo que eu tinha planejado desabou. Desabou de uma hora para outra. E eu falei: meu Deus, não era assim. Não era assim que eu imaginei. E foi um momento muito difícil na nossa vida. Sair de uma maternidade sem o seu filho nos braços é uma dor muito, muito, muito grande. Perder um filho é como arrancar um pedaço do nosso coração. A partir do momento que a mulher descobre que ela está grávida, ela já tem aquele filho. Ela já imagina uma história com aquele filho. Ela já imagina o futuro com ele. E voltamos para casa. Eu fiquei um tempo ruim, a pressão alta. E assim fomos. A nossa paróquia deu uma assistência, muita oração, muita oração. E ali a gente foi recuperando. Fui num médico de risco, saber o que eu tinha. Ele falou: olha, você pode engravidar de novo, mas nós vamos te tratar com anticoagulante, algumas outras coisas. Ok? Ok. Pode engravidar. Falei: então vamos na fé. 5 meses depois da Manuela morrer, eu estava grávida. E aí fizemos todo o tratamento. Injeção de anticoagulante todo dia, um acompanhamento mais próximo. E foi uma gravidez impecável. Eu não tive absolutamente nada. Tirando o medo que eu tinha, né, gente? Eu não tive nada. O neném cresceu, era um menino. O neném cresceu, era um neném grande, era um neném saudável. De 38 semanas ele nasceu. André, meu dedezinho. De 38 semanas ele nasceu. Saudável, lindo, e veio, né, aconchegar a nossa família. E assim foi. Fomos para casa. Eu tive ainda depressão pós-parto, tratei. E vivemos aquele sonho tão sonhado com a Manuela. A gente estava vivendo com o André. E a gente sempre sonhou ter uma casa com muitos filhos. Quando o André estava fazendo 1 ano, eu descubro que eu estava grávida de novo. Nossa, que alegria, mais um. E fizemos o mesmo tratamento do André, e muito alegres que a gente queria aquela casa cheia de filhos. Mais um menino, Gabriel. E a gente, que maravilha, Deus é bom demais. 2 meninos, eles vão crescer, vão ser amigos. Quando eu cheguei no final do 6º mês, meu médico falou assim: Amanda, seus exames não estão bons. Está coagulando o sangue novamente. E o sangue não está chegando tão bem no bebê. Então, nós vamos ter que te acompanhar bem de perto. Por quê? Para ver como é que está o crescimento dele. Você vai vir aqui fazer ultrassom 2 vezes na semana. Combinado. E assim foi. Eu ia na terça, ia na quinta. Terça e quinta. Cheguei lá na terça-feira, ele falou assim: eu estava com a maternidade já reservada para você, mas aconteceu uma coisa aqui que eu não estou entendendo. Na mesma hora eu falei: pois eu estou. É Deus, né? Que a gente estava rezando. Ele falou: o neném está com todo esse comprometimento de sangue, mas o líquido amniótico está perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar até quinta-feira. Quinta-feira você vem e a gente vê. Combinado. Fui para casa. Vocês imaginam, né, gente? Você com um bebê, barrigudona, ficar o dia inteiro, está mexendo, não está mexendo, meu Deus. Quinta-feira eu acordei, deu aquele ovinho na minha barriga. Eu falei: bom dia, meu filho, que bom que você está aqui. Fomos para o ultrassom. Entrei no ultrassom, o médico colocou, falou: Amanda, qual foi a última vez que você sentiu esse menino mexer? Eu falei: agora de manhã. Ele falou: não, você não sentiu não, ele não está vivo.
Isso já se passaram 6 anos e eu ainda não consigo descrever o que eu senti. Até hoje eu não acho palavras para dizer. O que deu no meu coração, o que causou no meu coração aquela frase? Não, ele não está mais vivo. Foi um blackout assim. E ele falou: você quer fazer o parto normal? Você quer fazer cesariana? Eu falei: não, eu quero fazer. Eu queria só tirar, eu queria, sabe, passar. Na hora que eu pensava, eu vou ter que fazer uma cesariana, eu vou ter que passar por tudo de novo, aquilo me dava um pânico. Fomos para o hospital, internamos. Os hospitais não são preparados para isso, né? Você chega barriguda no hospital, todo mundo, ai, que bom, é menino ou menina e tal. Você vai para a sala de pré-parto com todas aquelas mães e você dilacerada. Entrei, eu falei com ele: me dopa porque eu não vou dar conta. Ele falou: vou te dopar, calma. Graças a Deus ele foi inteligente, ele foi me enrolando. Fomos para a cesariana. Ele tirou o Gabriel e falou assim: você tinha razão. Ele estava vivo de manhã mesmo. E ele falou: você quer ver? Aí eu falei: quero. Mudei de ideia, graças a Deus. E ele veio com ele já estava de 7 meses, né? Todo formadinho, rosinha ainda. Ele falou assim: ele era perfeitinho. E aquilo eu olhei para ele no colo do médico, só fiz assim: ai. E ali foi a única vez que eu vi ele. Meu marido pegou e foi enterrá-lo. Mais uma vez, né? Da Manuela eu não consegui ir no enterro, porque eu estava na UTI. E do Gabriel também. Mais uma vez. Ele foi, enterrou, eu fiquei. E ali eu fiquei, na maternidade, toda aquela coisa. Os bebês chorando e você dentro de um quarto, recuperando, sem bebê, com os hormônios e tudo mais. De madrugada eu acordei e falei com a minha mãe, falei: eu acho que eu vou enlouquecer. Ela falou: por quê, minha filha? Eu falei: eu acho que eu vou enlouquecer, só de eu pensar. E aí foi. Essa do Gabriel, eu fiquei muito revoltada. Eu não entendi. Eu falava: Deus, mas para que isso? Que não deixasse eu engravidar, para que isso? Para que isso? Para que isso? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca deixei de rezar, porque eu sabia que era Deus também que ia me curar. Que na Manuela ele já tinha me mostrado, né? Eu era uma pessoa muito controladora. E ele já tinha me mostrado, a Manuela me ensinou que eu não tinha o controle de nada. E eu falava: para quê? Para que o Senhor fez isso? Para quê? Até que um dia, numa pregação, até da Filó, que é pediatra dos meus meninos, ela contou um caso de uma mãe que falou que se preocupava com o que o filho estava vendo dela. E eu falei: é isso. Eu não quero que o Gabriel, de onde ele está, veja que a passagem dele pela minha vida acabou com a minha vida. Eu quero que ele veja que a passagem dele pela minha vida trouxe ainda mais vida. E ali Deus fez o início de tudo que ele ia fazer ainda depois, que é voltar o meu olhar para o céu, para a eternidade. E ali eu entendi o que o Gabriel veio fazer na minha vida. Ele veio me mostrar que existe um céu e que é para lá que nós vamos. E a partir dali, eu fui aprofundando na minha fé. Daí, 2 anos, eu engravidei de novo. O André queria muito ter um irmão. Só que dessa vez, com 2 meses, eu perdi também. Um aborto espontâneo. Foi muito difícil para nós. Para o Dudu foi muito, para o André. Porque, de novo, a gente já sonhava com a nossa família, né, com aquele filho. Mas ali eu já entendia um pouco mais que uma vez que Deus mandava cada filho, por mais que eles não viessem para a nossa casa, aquela alma era imortal. Eu tenho esse filho no céu.
E eu ficava muito grata e pensava assim, meu Deus, que felicidade poder ser essa pessoa que vai trazer almas. Essa pessoa que vai poder, né, dar frutos para o céu. Mas a gente queria mais filho. E os médicos falavam, não mexe com isso, todo mundo, você é doida. Amigos falavam, olha, se você é irresponsável, se você engravidar, você vai morrer, você já tem um filho. E assim a gente foi. 1 ano, 2 anos depois, engravidei de novo. E o povo falava que eu sou doida, né? A gente, às vezes, é meio doido mesmo. E aí, engravidei, fiz o tratamento todo de novo. Menina, Joana. Quando eu estava com 4 meses, minha pressão foi a 13/10. Meu médico falou assim, Amanda, vamos começar a tomar remédio. E aí comecei a tomar remédio, até que um dia eu fui no consultório, ele falou, é o seguinte, se a sua pressão subir agora, nós vamos ter que tirar ela e não tem o que fazer. Se a sua pressão subir mais, entre 20 a 24 semanas, também vai ter que tirar. Entre 24 e 26 é a pior fase, porque dá para nascer, mas o risco de sobreviver é muito pequeno. A partir das 26 semanas, a gente já começa a ter uma esperança. Então, minha meta é chegar até 28 semanas, para a gente ter alguma chance com ela. E assim foi, gente. Voltei para casa, e remédio de pressão, e medindo pressão, e eu e meu marido decidimos que a gente não ia contar para ninguém, porque a nossa família ficava muito preocupada. E assim a gente fez, semana por semana. Minha pressão subiu várias vezes e ele aumentou a medicação. Mas nós conseguimos chegar a 28 semanas. Eu estava tomando 7 remédios de pressão por dia. Fomos para a maternidade. Joana nasceu. 740 gramas. E de novo eu me vi naquela situação da UTI, do bebê prematuro. Eu perdi muito sangue, eu tive que fazer transfusão, minha pressão foi a 21/12. Eu fui conhecer a Joana só depois de 2 dias. Mas ali a gente começou uma caminhada de UTI. Que ontem a Filó falou aqui, quando eu cheguei no consultório dela, que a Joana tinha nascido, ela falou, Amanda, ninguém nunca vai passar por uma experiência dessa e vai continuar a mesma. E assim foi. Foram 2 meses e 20 dias de UTI, de muita luta. Você entra lá de manhã, ela está numa situação, de tarde ela está em outra, de noite ela está em outra. Mas ali, eu falava com Deus assim, meu Deus, que isso? Eu achava que depois de tudo, o Senhor ia agora me dar aquela gravidez, igual a do André. Eu ficava achando o tempo inteiro que o milagre ia vir. Mal sabia eu que o milagre que Ele queria fazer era aqui, ó. Pensa numa gravidez difícil. Pensa num UTI arrastado. Foi. E eu me sentia espremida, assim, como se eu fosse morrer, de tanto sufocar, de ver minha filha daquele jeito, de não poder fazer nada. Mas era na hora que eu sentia assim, que eu lembrava de Nossa Senhora, que eu me aproximei muito dela nesse período. E era assim, se renda, se renda. E ali eu experimentei o que é se render, o que é entregar. É quando você olha e você fala assim, minha filha está aqui, ela pode morrer, mas eu não tenho absolutamente nada a fazer, a não ser pedir a Deus por ela. E foi maravilhoso, e foi maravilhoso. Joana saiu da UTI, está saudável, fomos para casa. E essa é a minha história com a morte. Ela me visitou algumas vezes, até na minha própria vida, né? Que eu quase morri na Manuela. Mas ela trouxe tanta vida para a minha vida. Mas ela trouxe tanto sentido para a minha vida. Ela trouxe para mim a certeza do céu.
E é isso que eu queria falar aqui para vocês. A morte, ela nos cura, ela nos liberta. Ela nos liberta dos nossos apegos nesse mundo. Ela nos liberta do nosso egoísmo. Ela nos liberta de querer tudo para si. Ela nos dá a verdade sobre a vida, que a vida é só uma passagem, é só um momento. É só um momento. E que nós não devemos estar aqui e viver para aqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Graças a Deus. A morte, ela pode nos curar do medo, da insegurança. Porque, sim, eu sentia muito medo. E hoje eu olho para a vida e eu penso assim, a única coisa que a gente sabe é que a morte virá. E eu quero encontrá-la em pé. Eu quero encontrá-la inteira, tendo vivido a minha vida de peito aberto, na confiança de que é Deus que controla todas as coisas. Eu quero encontrar a morte serena, em paz, sabendo que eu vivi, eu acolhi e eu me entreguei a todos os propósitos que Deus tinha para mim. E aí, quando a gente pensa nas perdas como um caminho de cura e libertação, eu te convido a olhar para a sua história, para a sua vida, para a sua dor. Porque sim, nosso coração sangra. Ele sangra. Mas o que sai desse coração pode ser um sangue de dor ou um sangue de amor. Se a gente olha para Jesus na cruz, tem sofrimento, tem dor, mas o sangue derramado por Jesus foi um sangue de amor. Foi um sangue para nos curar. A morte de Jesus veio vencer, veio acabar com a nossa morte. O que morre é esse corpo. De fato dói não ter mais a presença daquela pessoa ali com a gente, não poder tocá-la, abraçá-la, dói. Dói pensar que ela não vai estar aqui conosco. Como isso dói. Mas a morte, ela nos convida a olhar para o céu. E uma vida vivida sem olhar para o céu é uma vida sem sentido. Uma pessoa que vive sem ter a eternidade, sem ter os olhos voltados para ela, é uma pessoa que anda perdida nessa vida. E eu queria que vocês hoje tomassem essa consciência. Eu vou falar com vocês algumas passagens que me ajudaram. Porque olha, se eu não tivesse tido todas essas perdas, com certeza, eu não poderia estar falando isso aqui para vocês. Um dia, agora há pouco tempo, uma mãe de um colega do meu menino falou assim: Amanda, você acha que algum dia você vai recuperar de tudo isso? Eu falei, não. Se Deus quiser, não. Imagina passar por tudo isso e isso não me transformar? Não causar uma mudança? O nosso problema, o ser humano, é isso. A dor vem, a perda vem, mas a gente não quer sofrer. E com essa recusa do sofrimento, a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não se fortalece. Nossa Senhora é o nosso modelo. Ela acolheu, ela foi doce
ela foi doce. E isso era uma coisa que eu sempre pedia: Senhor, dá-me a graça de ser doce diante desse sofrimento. Dá-me a graça de ser doce. E aí, algumas passagens me ajudam. A primeira, ela está lá em 1 Coríntios 10, 13. Vocês provavelmente conhecem, que ela fala: Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. O que mais a gente quer? Vou juntar com uma outra passagem do Atos dos Apóstolos. Depois vocês leem essa passagem toda, 17, de 24 a 28. Lá fala que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Então presta atenção de que Deus que nós estamos aqui hoje falando é um Deus que criou todas as coisas. É um Deus que é nele que nós existimos, é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos. Nós não estamos soltos, largados nesse mundo. Eu estou falando de um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na minha e na sua cabeça. Eu estou falando de um Deus que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. Eu estou falando de um Deus que falou que eu estarei convosco todos os dias de vossa vida. É desse Deus que eu estou falando. É um Deus que falou que não vai permitir. Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele não vai permitir que a gente seja provado acima das nossas forças. E na provação Ele vai nos dar a força necessária para suportá-la. Esse é o nosso Deus. E quando vem a provação, e quando vem a dor, nós não devemos esmorecer. A gente até bambeia, mas a gente levanta. Porque é esse o nosso Deus. É esse o nosso Deus. Não sou eu que estou falando, é Ele. Gente, quando a gente entende que nós estamos nesse mundo e tudo acontece dentro da permissão de Deus, o medo vai embora. Ele nos deu tudo. Ele nos acompanha a cada instante. Então nesse dia, nessa manhã, eu desejo que esse lugar que está aí ferido, vocês preparem para que Ele plante sementes. Que aonde está machucado, seja um lugar onde hoje vocês vão pedir: Senhor, derrama o Teu Santo Espírito aqui. Planta sementes, Senhor, da coragem, da força, da santidade. Porque eu não quero mais viver como se o meu Deus fosse um Deus morto, vencido. O nosso Deus é um Deus vivo e que conquistou a vida eterna para mim e para cada um de vocês. O que mais a gente quer? O que mais a gente pode querer? Vamos ficar de pé para a gente terminar. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos e fosse pensando na sua história. Quando eu conto a minha história, muitas pessoas podem dizer: nossa, que tristeza. Pois eu olho a minha história e falo: que alegria. Vocês não imaginam como eu me sinto amada por Deus com essa história. Sabe assim, quando você se sente uma filha predileta, um soldado especial, a quem Ele confiou uma batalha mais difícil? É assim que eu me sinto. E eu convido você a olhar a sua vida, as suas batalhas, as suas dores, as suas perdas. E nesse momento agradecer a Deus e pedir a Ele
que te mova em direção daquilo que Ele tem para você. Porque o nosso Deus é um Deus da vida, é um Deus do amor, é um Deus que derramou o seu sangue para nos salvar. E a nossa salvação está aí. Assim como Ele precisou sofrer e morrer, nós também vamos sofrer, vamos morrer para este mundo, vamos morrer para os nossos apegos, para o nosso egoísmo, para que a gente possa alcançar a vida eterna. É lá que Deus nos espera, é lá que as pessoas que a gente ama nos esperam, e é lá que nós teremos a felicidade plena e eterna. Não desistam, lutem, lutem. Se a dor vier, se a perda vier, acolha, abra o peito. Lembra que o nosso Deus é um Deus que controla todas as coisas. Amém. Que Ele controla todas as coisas e que Ele nos dará a força. Levanta o peito, luta, luta, se gasta. Deixa Deus fazer na sua vida o que Ele tem para fazer. Não fuja da dor. Faça esse compromisso nesse dia. Eu quero estar diante da morte, olhar para ela e falar: eu combati o bom combate, eu não fugi. E deixa Deus trabalhar toda a santidade, tudo aquilo, todos os frutos que a morte, a perda e a dor pode dar na sua vida. Eu queria só chamar aqui meus filhos, meu marido, para vocês conhecerem. É o André, a Joana e o Dudu. Eu quero dizer que, de fato, a família é o tesouro de Deus. Porque se não fosse esse homem, eu jamais teria suportado. Jamais. E é na família. É na família. É na força da família. Vocês não fazem ideia qual a força que tem uma família. Que a gente consegue fazer essa caminhada. O casamento, a família. Cuidem das suas famílias. Cuidem das suas famílias. Muito obrigada, gente. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de nós. Que lindo! Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo, Ele está comigo, porque Ele me ama. Contigo, Deus está contigo, Deus está contigo.